você é garantido, Deus te abençoe. Se você é do contrário, Deus te perdoe. Tudo é uma questão de gosto. Eu entendo teu desgosto em gostar do outro boi. Tudo é uma questão de gosto. Eu entendo teu desgosto em gostar do outro boi. Eu estou aqui com o Hinaldo Medeiros. Eu sou fã desse cara aqui e eu tenho certeza que ele tem um carinho especial por mim, porque Hinaldo Medeiros, além de um excelente compositor, é uma pessoa que tem uma percepção artística e uma visão do boi como um todo. Muitas vezes o Hinaldo estava sentado ali na entrada do bumbódromo, quando ainda tinha aquela cabeça do boi coberta, né, que a gente chamava ali. E toda vez que eu saía, estava saindo com garantido, o Hinaldo sempre me cumprimentava, sempre me elogiava o nosso trabalho, né, o meu, um trabalho de toda uma equipe. Mas eu não vim aqui falar de mim, não. Estamos aqui para conversar com o Hinaldo Medeiros, essa pessoa aqui que eu tenho grande admiração. Bom dia, Hinaldo. Bom dia, Djander, meu grande irmão. Uma honra estar aqui com você. Hinaldo Medeiros, ele, quando eu cheguei em 90 aqui, no Boi Garantido, eu via lá no centro da arena várias pessoas chamadas apoiadores, né, Hinaldo? Apoiadores. Os apoiadores. Na época, o Hinaldo estava me confidenciando agora, que o levantador era o Emerson Maia, o nosso poeta da Baixa do São José, né? E eu via lá dentro da arena várias pessoas, né, vestidas de branco, apoiadores, e Hinaldo era um desses apoiadores. Hinaldo, conta pra gente o começo da tua história, da tua trajetória dentro do Boi Garantido, desde Curumim. Quero saber, desde quando você era Curumim, como é que você começou a conhecer o boi, já nasceu numa família que todos eram Boi Garantido, como é que era isso? Na verdade, nós morávamos na Paz de Andrade e o boi brincava na casa do Balaústo, um estivador. E lá por perto tinha muito garantido. Tinha o seu Eduardo, que chamavam para ele de Engole Cobra, o Balaústo, tinha a família do seu Leônidas, que era toda garantido. E a nossa família, né? Meu pai tinha uma tendência para o lado azulado na época. E a minha mãe é paraibana, não foi gostar do boi depois, vendo o trabalho da gente. E depois o pai da gente também abraçou o nosso trabalho e se converteu a garantido, graças a Deus, a família toda, né? E começou a frequentar o curralzinho, Hinaldo, já criança? Eu sempre fui no curralzinho, sempre fui atrás dos bois, eu esperava passar pela rua. O garantido, na verdade, ele sempre saía de lá e passava... E quem solicitava a presença do boi, ele ia lá, seja a qualquer distância. Naquela época era muito distante daqui do curral, aí para a Paz de Andrade, mas eles iam sempre. Uhum. E uma dessas vezes, o Tony doente, o papai pediu para, depois que saísse da casa do Balaúcho lá, que passasse em casa, que o Tony estava doente, pediu para o boi brincar. De lá para cá todo mundo garantidou mesmo, graças a Deus. É uma pergunta que sempre todo mundo me faz, para que eu faça para as pessoas que eu converso. Conheceste, viste Lindolfo? Vi demais. Eu entrei nós, na verdade, a gente sempre fugia para ir para baixo, a gente ia atrás dos bois e a gente via todo aquele movimento, a gente conviveu mesmo com a velha guarda. A gente menino, eu e o Tony, a gente sempre andou junto. A gente via tudo, vivemos tudo aqui. Conhecemos o Vavazinho, conhecemos o Ambrósio, conhecemos todos esses compositores aqui de pertinho aí. E a partir daí aquilo foi te trazendo a gente já gostava. Vontade de escrever. Na verdade isso nasce com a gente, né? Eu já fugi muitas vezes da música, até do próprio boi, mas não consigo. Que assim, mesmo a gente, agora que eu digo para todo mundo que eu parei, mas eu continuo vivendo o boi na veia o ano inteiro. Eu gosto demais de toada. Se eu estiver andando por aí e estiver tocando toada num barzinho, em qualquer lugar, eu paro, converso com as pessoas, porque a gente não pode perder esse sentimento, né? Essa essência. Né? A essência não pode não, cara. Eu sou um dos compositores que nunca, por dinheiro nenhum, pensou em mudar de boi. Uma vez o Gilvan Medeiros chegou comigo, sentou e, não, eu tenho uma proposta para te fazer, o Carmona me mandou aqui. Eu falei, nem fale, a resposta é não.
E ele conta para todo mundo essa história. E você falou isso. Eu já vi gente gastar dinheiro de prêmio de loteria, não vou. No outro ano eu estaria liso e arrependido, então eu prefiro ficar no meu boi. O Hinaldo uma vez me falou, uma vez eu me confidenciei ao Hinaldo que eu tive uma proposta para trabalhar no Boi Caprichoso, uma proposta muito assim, de longe, mas me sondaram. Aí eu falei com o Hinaldo falou, não faça isso. Não jogue sua história no lixo. Não jogue sua história no lixo. Deus falou assim, eu implorei pro Emerson Maia tirar a camisa do Caprichoso e vestir a nossa, não faça isso, você tem uma história, não faça isso. Impressionante. E os presidentes, as pessoas que não te gostam, que estão lá, vão passar e o amor vai ficar. Então não adianta. Se você foi para lá por causa de deixa ficar chateado e aí o arrependimento bate e não tem mais jeito. Já machucou. Meu Deus do céu, já estaria arrependido. Eu mesmo não me perdoaria. Hinaldo, e a primeira toada? Eu sei que você deve ter composto várias coisas, escrito, né? Mas a primeira toada assim que você, ou foi só você, ou foi com o Tony, que você acha que foi o sucesso de vocês, assim, que alavancou o nome dele? Diante, se tu observares, eu tenho uma dependência muito grande de parcerias, porque eu acho que a diversidade está ali. Você diversifica mesmo o seu estilo. Se tu me procurar, eu estou em todos os itens do boi. Eu estou no desafio, eu estou na sinhazinha, eu estou no ritual, eu estou na lenda, eu estou na vaqueirada, eu estou na batucada. Então, eu faço questão de somar sempre. Eu preciso, sempre compus com o Tony, com o Paulinho do Sagrado, depois arranjei muitos bons parceiros, muitos bons, Iduína, Paulo Queiroz, Davi Jerônimo, muita gente, Edival Machado, muita gente, saudade até do meu grande amigo. Eu vi que você postou, não foi essa semana, saudade, né? Mesmo. E a primeira toada, qual foi? Aqui, a de sucesso, na verdade, foi Morena Bela, né? E... Puxar um pouquinho aqui. Não, de sucesso, eu, o Tony e o Paulinho Sagrado. Uma das grandes mágoas minhas que o boi, há um ano atrás, aí, me retirou o meu nome da Morena Bela, né? Como se não pode, tudo é documento, lá na frente vão questionar isso aí. Então eu acho que foi uma obra inesquecível, foi o início de uma mudança. Eu acho que a Morena Bela foi também a gente começou a mudar muita coisa ali dentro. Não com a intenção de colocar a toada do boi por outro ritmo, não, mas abrir novas fronteiras aí. Dá para fazer só um trechinho pra gente, Morena Bela? Ou eu não quero? Deixa eu lembrar ainda aqui. Morena Bela, eu vim te avisar, garantido acabou de chegar. Venha comigo pular fogueira, vem brincar de boi bumbá. Venha comigo pular fogueira, vem brincar de boi bumbá. Balançando ao som da nossa batucada, eu cantei as toadas do ritmo forte do meu coração. Eu brinquei São João, balançando ao som da nossa batucada. Eu cantei as toadas do ritmo forte do meu coração. Eu brinquei São João. Quem não lembra dessa toada? Hinaldo, quando eu cheguei no Garantido, as toadas de rituais ainda praticamente não existiam. E eu lembro que vocês foram os precursores. E eu entrevistando uma pessoa que hoje está no Boi Garantido novamente, Ito Teixeira, ele me confidenciou que tinha pedido para ti alguma coisa relacionada a compor alguma coisa para ele poder apresentar uma tribo ou algo parecido. Você lembra disso? Eu lembro, na verdade, a parte alegórica, tanto o Amarildo quanto o Ito, eles têm participação sim. Mas, na verdade, essa temática nasceu do Tony. Porque houveram 2 festivais, ele participou com toadas, com músicas parecidas com toadas nesse estilo, e depois eu e o Paulinho do Sagrado e o Tony fizemos, que o Carrapicho gravou, Tribo dos Andirás, Tribos Caiapós, Tribo dos Carajás, vamos acender a fogueira e fazer valer o tratado de paz. Vamos acender a fogueira e fazer valer o tratado de paz. Somos filhos do sol, somos filhos da mata. Essa história. Essa foi o começo. Foi o começo de tudo, com certeza. E aí outras temáticas que o Tony e eu viemos fazendo, e aí pegou. O Ronaldo Barbosa do outro lado
apimentou também com muito talento, muito sucesso e valeu. Mas os méritos maiores para o Tony. Vou dar só um salto aqui. A pergunta ele falou de Ronaldo Barbosa, eu me lembrei de uma outra, de um compositor também que é filho dele. Mas o Rinaldo também tem 2 filhos que são compositores, né? Talentosos mesmo. São muito talentosos realmente. E os meninos começaram também, tiveram a tua influência, ou seguiram outro tipo de tendência a nível de toada? Ou eles estão trabalhando em cima realmente? Porque, na verdade, os meninos sempre tiveram talento, conviveram com aquilo, né? Tiveram escola, E se tu observares em alguns CDs, eles já participavam comigo como compositor, mas sempre deram opinião, que eu sempre fui rigoroso em relação a isso. Se não tiver participação, não tem o nome. Eles sempre ajudaram bastante. E tinham vergonha até de mostrar os trabalhos. Mas sempre foram muito talentosos, muito talentosos. Nós estamos falando de Gaspar e Caetano Medeiros, né? Inclusive eu vi bem pequeno, o Reinaldo já falava para mim, olha, esse menino gosta inclusive de música boa, de MPB, vão ser compositores. Eu conheci os dois bem pequeno. E Gaspar, inclusive, foi amo do Boi Garantido também. E os meninos, então, depois de uma parceria contigo, também comporam músicas só os dois, sozinhos para os bois. E todo esse sucesso, pode observar, tanto de um lado quanto do outro, que o Caetano tá bravo. Foi pro Caprichoso. Devia ter esperado eu morrer para ir para lá. Mas... É isso que eu ia te perguntar. Qual o motivo, então, Caetano? Ele é caprichoso, ele foi para lá porque não perdeu espaço ou não deram espaço? Eu acho que o pai presente é aquele que deixa o filho voar, sabia? Aquele pai que fica muito encostado pedindo pro filho fazer o que ele quer. Aquele pai, na verdade, atrapalha, não ajuda. Cada um tem a sua vontade, ele correndo atrás de espaço, achou o Caprichoso que estendeu a mão, que deu carinho, que deu amor, e eu acho que ele tá bem lá e eu respeito a decisão dele. Legal. Reinaldo, e após essa toada aí dos rituais, vocês começaram a compor outros rituais que eu lembro, você e o Tony. Não tem nenhum problema não. Estão batendo? Estão batendo. Então beleza, pode ir lá. Bem, Reinaldo, aí depois desse grande sucesso dos rituais, aí do início dos rituais, vocês continuaram a pegada dos rituais, não é isso? Continuamos, inclusive a Alessi Brandão gravou a música nossa, minha e do Tony, né? Sempre fizemos muitos trabalhos juntos, eu e o Tony, muitos. E eu, inclusive, me incomodo até quando alguém achava que eu que fazia os versos do Tony, O Tony é um talento, eu admiro o Tony demais, o Tony para mim é um dos melhores e não é porque é meu irmão, não é porque eu tenho um carinho muito grande por ele, que a gente cresceu, não, é porque ninguém conviveu mais perto do Tony do que eu e eu tenho essa admiração toda. E o Tony impulsionou isso, continuou fazendo muitas coisas legais e eu sempre do lado dele, compondo rituais e Amo do Boi de 95 para cá, né? Tony, uma história maravilhosa também. Reinaldo, tem um compositor famoso brasileiro, está me fugindo do nome, mas ele fala assim, que é uma luz que chega de repente. Como é essa luz para ti? Vem primeiro a letra, vem primeiro a melodia? Ou isso aí é... Não, na verdade, Edjando, a gente é como se estivesse fazendo um quebra-cabeça, né? Eu não tenho essa luz, não tenho que ficar olhando para o luar, nem para o rio, nem para nada. Já compus muito por necessidade, né? Eu tenho que me sustentar, tenho que pagar minhas pensões, eu tenho que resolver a minha vida, então tenho que fazer, tenho que buscar, né? Sempre fui assim, eu sou bem... Tem gente que conta tanta história de inspiração. Eu defino assim, eu acho que a gente quer fazer, por mais que a gente pare de fazer, o subconsciente fica trabalhando, buscando o que você quer. E depois te mostra. Na minha cabeça é assim. Mas não sinto do outro jeito. Não. É João Nogueira, eu lembrei do nome. João Nogueira que tem essa música belíssima, né? Ela é uma luz que chega de repente, né? Vem como uma estrela cadente, chega e você... Caramba, hoje eu estou aqui na frente do rio, veio uma inspiração, a luz chegou, eu começo a escrever, eu começo a compor, né? Cada um tem sua Cada forma um tem diferente, sua forma né? diferente, né? Por exemplo, eu acho os iluminados mesmo, os que recebem inspiração, os que têm o meu carinho, o meu respeito, minha admiração, são os poetas nordestinos, né? Que são repentistas, violeiros, aqueles campeões. Olha, eu acho até que eles não foram valorizados quanto deveriam ser, até muito mais do que o MPB, porque eu também sou fã demais do MPB e respiro MPB, minha vida toda, minha casa nunca fico sem toadas.
sem músicas Sem da música MPB de pra mim, qualidade, de né? qualidade, mas os nordestinos fizeram muito, muito mais, cara, tenho certeza. Naldo, uma coisa que eu sempre te percebe quando a gente está aqui, Parintins, eu que frequento já há 32 anos, né? A ilha, 27 dedicado ao garantido direto, é que as toadas elas vêm e passam, a maioria delas. Mas tem uma toada que insiste ainda no garantido a tocar, que é Boi de Pano. Como é que foi isso, cara? Como é que quantos anos já tem Boi de Pano tocando aí, não? Boi de Pano, na verdade, quem concebeu mesmo a ideia principal foi o Tony, me mandou uma letra. Naquele tempo a gente não tinha WhatsApp para trocar ideia, nós tínhamos o telefone. E eu, trabalhando no Garantido nessa época já, o Tony mandou, depois mandei para ele, pô, Tony, não, fechou legal. E sempre foi assim, a gente sempre se... Eu tenho toadas aí com o Tony que eu engatei no final e ele chegou e desengatou. E a mesma coisa nós dois. E muitas vezes também fizemos em parceria juntos, sentadinhos aí para compor, entendeu? Porque na verdade tem que ter vontade, né? Quando é a distância, a gente respeita o momento de cada um, né? Exatamente. Às vezes eu tô querendo compor contigo, eu tô no meu momento, mas você não tá, né? Então, tem que esperar. Deixa fluir. Deixa fluir. Depois volta, olha, e assim, ficou legal. Então fizemos muitas coisas. Boi de Pano é uma música, uma toada que realmente até hoje as pessoas estão na boca do povo. E toca, se tocar na arena, a explosão toda vez, parece toda que está sendo feita naquele ano. E a gente percebeu que o próprio Garantido e o Caprichoso, eles correram muito tempo atrás dessa temática, dessa vontade de fazer alguma coisa parecida com Boi de Pano, né? Porque Boi de Pano, eu lembro benzinho de pessoas que falavam para mim, rapaz, quando eu entrava na arena, começava tchan, 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 botava a mão no cabelo e dizia, perdemos. E perderam muitas vezes, viu? Perderam muitas vezes. Pegaram muita relapada, né? E Naldo, depois de Boi de Pano, uma toada que você lembra que realmente também se tornou um sucesso, um hit dentro. Olha, depois a gente encarreirou sucessos, né, cara? Muito. Vai falando muito, aí de uma né? toada que nosso público. Eu fiz uma com o Jonei Farias, né, que é uma das que eu mais gosto. Eu, inclusive gosto quando toca na arena, sou apaixonado por ela, né? Que é Garantido, meu brinquedo de criança, passageiro da esperança, para sempre vou te amar, né? Essa daí... Muito legal, né? Fiz com a Osmael Alfaia também, fizemos Minha Sina aqui. Inclusive tem uma lápide em Belém com a toada inteira que o cara antes de morrer pediu. Sei que sou vermelho e branco do boi garantido, e a força do meu canto me faz destemido. E fiz muitas coisas legais, olha, a vaqueirada vem galopando, cautitando no balanço da toada. Fizemos também, vem chegando a minha vaqueirada. Compus muitas coisas com o talentoso Cláudio Batista, que Cláudio Batista. Muito talentoso, não sei por onde anda meu irmão, mas chega um tempo que cada um cuida da sua vida, né? Mas Paulo Cláudio Batista é uma pessoa talentosíssima. O Boi não aproveitou o Cláudio do jeito que deveria, nem valorizou o tanto quanto ele merece. Vocês estão vendo, gente, a enciclopédia que é esse homem aqui, grande Naldo Medeiros. E Naldo, uma outra coisa interessante como é que era aquela questão do apoio dentro da arena? Aquilo vocês ensaiavam, olha, você chegava no dia e ia, como é que era feito isso? Tinha ensaio? Era no curralzinho? Não tinha? Olha, hoje o boi que não for profissional, ele vai sofrer, né? Antes qualquer um servia. Eu servia, eu cantava. Eu cantava nos currais, eu cantava. Eu cheguei a cantar em Manaus. Eu lembro que você foi para lá conosco, fui para lá trabalho. Eu precisava ganhar meus direitos autorais, correr, me legalizar com a ECAD, com a minha editora, com a minha... E consegui naquela época ganhar um dinheirinho das minhas obras, né? Vivia, pedia até dos artistas, tem toada minha? Tem. Eu quero que declare, né? Teu repertório, eu quero que declare, porque tem bandas aí que cantam só toada dos outros, só declaram músicas dele, né? Tem muita gente que faz isso, né? muita gente faz isso. Então o compositor sofre com essa questão. Os bois mesmo, eles não pagam os direitos devidos. O ECAD nunca arrecadou no boi, né? Eu acho que tem até um problema que lá no futuro vai ser problema mesmo, né? Porque se nunca pagaram, um dia vão ter que pagar. Grandes empresas, grandes que se negavam, pagaram,
Eu acho que um dia a conta chega também, né? Chega, né? Que eles têm que sentar e conversar e tem que realmente, quem tem direito, tem direito. Inclusive, vou falar uma coisa, este ano, já fui no Garantido, falei com o Mêncios Melo, vão executar 7 toadas minhas por lá. E eu falei, Mêncios, antes de executar, eu só quero que vocês peçam uma autorização, tá? Para eu autorizar ou não. E eu quero que também defina quanto eu vou ganhar e já me paguem antecipadamente, porque eu sou lesado nos meus direitos. Há 7 anos atrás não recebia migalha e tal, achava que tinha 35 mil no boi, quando fui lá tinha 3.500, mas dei por quitado e falei, a partir de hoje quero respeito com as minhas obras. Tá? Isso é lamentável, né? Eu acho que não estou pedindo muito, né? Não, você é um artista caramba, não é, se fosse fácil, qualquer um fazia. Fazia outra coisa. Nenhum presidente do Boi vai dizer, algum dia, como tem compositores no Garantido que fizeram isso, minha toada é boa, eu quero 30 mil, quero 10 mil, quero 20 mil. Não, são 3 mil. Por mais que passe 5 anos para me pagar, eu sempre recebi os 2 mil, os 3 mil, sempre foi assim. Eu nunca exigi nada do Boi. Eu nunca exigi ganhar mais do que o Boi. Nunca exigi, se não coloca 2, 3 toadas minhas. Não, eu sempre fui para o mesmo julgamento que todo mundo ia, eu passava pela mesma peneira de todos. Sempre foi assim. Olha aí. Rinaldo, uma curiosidade também, conversando antes da gente começar a gravar, você me falou que você foi integrante, fundador do Regional Vermelho e Branco, não é isso? Fui integrante. Quem foram os inclusive, primeiros, um dia eu postei uma foto, a gente na canoa lá, eu, no Fred, barco, tomando banho, Paulo Faria, Fred Góes, Sidney Rezende, Paulinho Sagrado, Castanheira, Gazumbá. Chico da Madá ainda não era nessa época. Não, o Chico da Madá entrou depois. Nandi. E depois o Regional Vermelho e Branco, sob a direção do Sidney Rezende, nosso saudoso Sidney, fez a melhor banda de Manaus, né, do Amazonas, só músicos profissionais e tudo. Mas evoluiu, também fez um trabalho diversificado. Enquanto isso, a gente estava por lá. Eu mesmo fiz uma bandinha, Tambores do Tempo. Tambores do Tempo. Existe essa banda em Manaus. Há mais de 20 anos, eles são muito gratos até hoje por mim. E foi assim, como eu fiz uma banda e depois percebi que não era isso que eu queria, porque eu não ouvia de mim, não, eu nunca ouvi de mim, da minha voz, das minhas coisas, o que eu queria ouvir. E aí eu desisti, chamei um pessoal e dei todos os instrumentos, dei todos os instrumentos. Menino dos Tambores do Tempo. E até hoje, pode perguntar deles que eu dei tudo, dei tambores, dei teclado, dei contrabaixo Fender, naquela época era um bom contrabaixo, dei tudo. Desisti de tudo. Você falou do Sidney Rezende. Na realidade, essa entrevista aqui, essa conversa, era para ter sido feita pelo Sidney. O Sidney era dos nossos âncoras do canal. Nós passamos na época da Covid todinha, nós tínhamos um grupo no WhatsApp, ele com a Sansão e o Peguete. Nós passamos 2 anos planejando esse canal. E o Sidney seria a pessoa que queria trabalhar com a parte musical. Olha. Então, para mim, está sendo até muito difícil, não pela amizade que eu tenho com o Rinaldo, mas pelo contexto musical, de toadas, apesar também de eu ter cantado no passado, né, na minha juventude, mas é muito bem mais difícil você estar aqui com um cara consagrado como Rinaldo e o Sidney Rezende, e a conversa ia ser essa, mas infelizmente Deus quis levar o nosso amigo, quis colocar ao seu lado, né? Que eu espero que ele esteja ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a sua família, a Márcia e a sua filha possam superar esse momento difícil. Rinaldo, para a gente ir chegando ao final do nossa conversa, eu sei que você tem muitos compromissos, eu estou em Parintins, gente. Estamos hoje aqui no dia 22 de junho de 2022. E o Rinaldo tem aí uma enorme quantidade de entrevistas a dar. E, Rinaldo, o festival, o que é que mudou a partir, na tua concepção, que o canal ele vai analisar, o canal chamado Garantido na Evolução tem a proposta de analisar a evolução, o processo de evolução do boi garantido a partir do bumbódromo. Quando eu falo esse processo de evolução, não, eu falo em todo o contexto estrutural, logístico, musical. Na tua visão, o que realmente, qual foi essa análise, em poucas palavras, que você vê a partir da inauguração do bumbódromo? Eu acho que tudo foi a luz, o som, os artistas, essa ida também para o Rio, para São Paulo, tudo somou, tudo ajudou. Hoje nós somos
um espetáculo, realmente, eu acredito que este ano garantido vai fazer 3 espetáculos em 3 noites, né? Porque nós temos 3 talentos. Eu estou achando que o Cine, oh meu Deus, que o Davi vai fazer uma noite, o Sebastião outra, e o Edilson com a Márcia a terceira noite, né? Então tudo, nada é estático, tudo vai mudando, e a gente tem que ir convivendo com isso aí. Eu fico só aplaudindo quem faz coisas boas no boi e fico aqui jogando uma praguinha para quem quer detonar o nosso boi, né, cara? Porque do garantido para cá, do Bumbódromo para cá, por exemplo, o trabalho de vocês, que era maravilhoso, só não conhecia. Eu que fiquei muitos anos também, às vezes ia para a tribuna de desonra, que lá atrás a gente só enxergava. Tribuna de desonra. Que eu só via o boi de costa, era lá que a gente via o trabalho de vocês. A gente não via de frente, porque o trabalho é feito por jurados. Exato. Mas a costa ali era o sacrifício mesmo. Né, Reinaldo? Não era brincadeira, não, né? Exatamente. O Reinaldo sempre, deu uma força pra gente, elogiava, porque assim como ele também não via o boi, ele só via os quartos, né? O boi, nós também não víamos nada. Porque, se vocês me procurarem, eu fui pouquíssimas vezes dentro da quadra, lá dos compositores. Eu nunca gostei de aparecer. Não, né? O Tony até falava, Naldo tem que te impor, e Naldo tem que mostrar. O Tony até me impulsionava para essas coisas. Muita gente não te conhece, não. Quando chega, tu tá perto, tu não diz quem tu és, tu não sabe quem é o teu trabalho. Mas eu também nunca liguei muito por isso. Quando eu fui para Manaus, eu fui para correr atrás dos meus direitos autorais. Eu não fui para cantar. Eu não fui para fazer shows, mas eu fiz. Mas eu fui para ver, tem uma obra aqui, eu existo, entendeu? Não todo mundo quer. Olha, o Edjanda é uma pessoa que incrível. Eu sempre perguntava, o cara que, quando eu conheci o Edjanda, ele já era mestre, quase doutor de informática e tudo. Essa paixão maluca, o Edjanda é enorme, respira boi a vida inteira, rapaz. Que loucura. Eu nunca sentei para conversar com o Janda e a gente mudou o assunto. Nunca consegui. É uma paixão muito grande, um amor do tamanho do meu, cara. Obrigado, Naldo. Obrigado pela essa oportunidade aí. Fica à vontade se quiser mandar alguma mensagem para os nossos telespectadores. O canal está no ar. Não, é assim, olha. Por exemplo, se tu me perguntar, Naldo, olha, esse quarto aqui foi um que eu improvisei, porque a casa que a gente mora, tem outra pessoa morando agora no tempo do festival, né? E aí se perguntaram, cadê o boi aqui, né? O boi tá no coração, olha aqui, vermelhinho aqui, tá vermelhinho aqui. Né? E tá aqui atrás que eu quero lhe mostrar. Olha aí, mano. Pode gravar? Não pode. Tira essa cadeira, tira tudo aí, vamos ver. Pode. Vai ficar tira pra cá. Deixa eu mostrar aqui, galera. É uma mudança de palco aqui, ó. É a minha cama de Jander. Olha aqui, ó. Ali, ó. Eu durmo com garantido todos os dias, cara. Gostou? Muito legal. Que sensacional. E esse quadro, Naldo, de quem é? Esse quadro é do Evanil Maciel. Comprei dele. Foi de uma apresentação de turistas. Inclusive esse amarelo do boi é da Luz. Naldo Medeiros. Beleza, um abraço forte, meu irmão. Valeu, cara. Muito obrigado.